Folha do Ar, primeira edição, em Campos, 8 horas 25 minutos. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM 98,3. Hoje recebendo, com a presença do jornalista Arnaldo Neto, que aliás vem trazendo aí na página 2 da Folha da Manhã de hoje, que já está nas bancas aí, uma matéria extremamente esclarecedora, explicativa, melhor do que isso, só desenhando, sobre o tabuleiro dos vereadores eleitos em Campos, toda a configuração antes da janela e após a abertura da janela, antes do fechamento da janela, que é a janela para mudança de partido, e após o fechamento da janela. Vale a pena você conferir aí, hoje na Folha da Manhã. E o Arnaldo Neto hoje, conosco aqui no Folha na primeira edição, recebendo a secretária de Desenvolvimento Humano e Social, Priscila Marins. Arnaldo. Priscila, vamos primeiro, Cláudio já pegou o gancho da matéria, ele já falou um pouquinho sobre a matéria. Nem ensaiamos, hein? Já para ensaiar, para daqui a pouco nosso assunto sobre política. Mas antes tem algumas questões de assistência social que eu preciso ainda esclarecer com você. Uma delas é com relação ao funcionamento do CRAS. Nós já falamos aqui em algumas CRAS e CREAs também, que estão funcionando ainda que com horário reduzido. Aí a minha pergunta é com relação a esses profissionais que estão dentro das comunidades, são a porta de entrada do atendimento social. Eles têm equipamento de proteção individual? Como que a Secretaria está trabalhando nesse sentido para a proteção do funcionário? Então, Arnaldo, a gente publicou assim que saiu a questão do isolamento, o novo funcionamento das equipes, de referência das equipes dos nossos equipamentos, nós publicamos uma série de medidas que deveriam ser adotadas, medidas de higiene, e assim, a princípio a gente não via necessidade da questão do uso do equipamento de máscara, esse tipo de coisa, porque a gente tinha inclusive reduzido e feito esse tipo de atendimento via telefone. Essa semana a gente já vai ter que voltar com atendimento mais presencial, até por conta dessa questão do auxílio do governo federal, que a gente já viu que está vindo muita procura, e assim, a gente está assim mobilizado para garantir aos nossos profissionais também segurança no exercício da função deles. A gente sabe que a compra do equipamento de segurança está sendo difícil, é dificílimo achar equipamento para comprar. A saúde tem nos fornecido máscaras, luvas, nesse sentido. A gente está passando isso para os nossos funcionários, para os nossos servidores. E, além disso, o que a gente fez? Nós temos os cursos de inclusão produtiva na nossa secretaria, que ano passado formou mais de 270 alunos, e esse ano nós aumentamos o número de vagas, e esses cursos ficaram paralisados por conta da pandemia. E as professoras desse curso de costura criativa, elas estão produzindo as máscaras para os nossos próprios funcionários, haja vista que a gente está com dificuldade na aquisição desse material. Então, além da gente estar trabalhando e permitindo buscando que nossos profissionais tenham equipamento de segurança, nós também estamos produzindo equipamento de segurança para esses profissionais. Mas essa confecção já está acontecendo? Não, já está acontecendo, a gente já tem bastante máscaras prontas, entendeu? A gente está com as máscaras prontas, e também até que elas estejam disponíveis, porque a gente está vendo a questão agora da esterilização dessas máscaras. A saúde está nos fornecendo material para essas equipes. Entendi. Priscila, tem uma pergunta aqui do Ricardo Avelino. Existe canal aberto para participação social nesse momento de isolamento? Sim, existem todos os canais de internet, por meio de WhatsApp, e-mail, telefone. A gente está com os telefones ligados direto, todos os telefones constam no site oficial da Prefeitura, são muitos, que são os telefones de todos os equipamentos, mais telefone das equipes do Bolsa Família, que é onde tem muitas dúvidas. E eu queria aproveitar, Arnaldo, para acalmar a população, porque o governo federal paralisou por 120 dias todo tipo de suspensão, todo tipo de qualquer exclusão do programa Bolsa Família durante esse período de pandemia. Então, as pessoas que não fizeram o recadastramento que precisavam fazer podem ficar tranquilas, porque o governo federal já liberou. A gente já colocou um link na página oficial de novos inscritos também, que foram
foram, inclusive, liberados os cadastros que ainda dependiam do governo federal para o fornecimento do Bolsa Família. Então, as pessoas basta entrar no site da prefeitura, ver seu nome ali, respeitando o calendário de pagamento, porque também está ali, ir ao banco para sacar o seu benefício com documento com foto. Houve suspensão da questão de pesagem, tudo isso está suspenso por enquanto, né, Priscila? Verificação se a criança está na escola ou não, até porque está suspenso, né? Então não tem como você verificar. Tudo isso o governo federal suspendeu por 120 dias, justamente para que as pessoas não precisem sair de casa, para que saiam somente quando for extremamente necessário, como, por exemplo, as pessoas que têm a receber seu benefício. Agora, com relação a essa questão dos novos benefícios do governo federal, foi o que você já colocou algumas vezes, mas é porque o horário vai passando e às vezes o nosso ouvinte também muda, e é bom a gente sempre não ficar tão repetitivo, mas esclarecer os pontos principais. Esses benefícios do governo federal ainda são novos para as secretarias municipais, ainda não há um esclarecimento ainda de como vão funcionar. Então, por enquanto, é melhor esperar as informações oficiais antes de sair à procura dessa informação no CRAS, no CREAS, evitando até mesmo essa aglomeração, não é isso? Isso. Perfeito. O que acontece? Todo benefício, quando surge, ele gera alguns decretos e algumas notas técnicas para que a gente possa operacionalizar. Isso ainda não saiu por meio do governo federal. O que a gente tem de informação é a mesma coisa que a população tem. É a fala do ministro dizendo que quem está no cadastro do Bolsa Família, por exemplo, no cadastro único, vai receber de forma automática, né? E aí o problema é em relação àqueles que não têm cadastro nenhum, como os informais. E o governo nos noticiou dizendo que será criada uma plataforma. Essa plataforma a gente ainda não teve nenhuma orientação oficial. A gente tem orientações de imprensa, da imprensa, das pessoas, mas oficial mesmo, dizendo como vai funcionar, nós não temos. E assim que tivermos, nós iremos passar isso tudo para a população, para que a população tenha calma, né, na busca por esse benefício. Apesar de a gente saber que é um momento que as pessoas não têm calma, a gente precisa fazer também com segurança. E deixar uma mensagem para a população, o seguinte: tenha muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, com várias notícias que vêm, principalmente os links que vêm através do WhatsApp, dizendo o seguinte: preencha aqui o seu cadastro para entrar no benefício dos R$600. Não abram esse tipo de mensagem, não façam cadastro, porque são pessoas querendo roubar dados, roubar informações, entendeu? Toda vez que forem pedir um negócio desse, entra no site oficial do Ministério da Cidadania, porque lá sim, se pedir um cadastro dentro do site oficial, você está seguro com a informação dos seus dados. Fora dos canais oficiais, você não tem segurança nenhuma. As pessoas podem usar os seus dados, inclusive, para receber o benefício em seu nome assim que ele sair. Perfeito, acho que é um esclarecimento que a gente tem que fazer sempre. No primeiro bloco eu falava sobre isso com relação às notícias, né? Mas essas questões dos benefícios também estão correndo muitos links quanto a isso, e é bom. O governo federal não vai te mandar um link pedindo para você cadastrar, né? É bom você esclarecer isso. São as plataformas oficiais. É bom que a gente retrate isso aqui, reforce isso várias vezes. Priscila, vamos falar um pouquinho sobre... Vou até deixar o celular, que a gente já falou aqui sobre as questões da assistência social. Deixa eu só ver se tem alguns comentários que temos aqui. Maurício Furel Batista, muito esclarecedora a entrevista da secretária, demonstra total conhecimento, coerência e transparência nas suas respostas aos ouvintes. Yara Nascimento, excelente. Ana Laura Maciel, boa notícia, precisamos nos proteger também. Acho que foi com relação ao IPI para os funcionários, pelo tempo da resposta dela aqui. O Maurício falando também sobre a questão do restaurante, querendo saber o custo que era do estado e do município, se não dado que a gente tem assim, se não for combinado antes para trazer, né? Ana Laura Maciel, estamos esclarecendo exatamente isso para os nossos usuários, que temos ainda essa orientação do governo federal. Isso está gerando aglomeração no CRAS. Acho que com relação a esses benefícios que a gente acabou de conversar agora, que não é uma questão, que não está ainda muito claro de como vai acontecer. Agora, Priscila, vamos para o cenário eleitoral. Como eu coloquei no primeiro bloco aqui, a gente já até te ouvi quanto a isso em uma outra matéria. Não tem uma roda de conversa de política que não levante a possibilidade de a eleição ser adiada. Você que, como eu falei, eu conheço você desde 2012, eu como repórter de política lá de São João da Barra, né, 2011, 2012, num site lá de São João da Barra que hoje nem existe mais.
e continuei com esse vínculo, sempre consultando você sempre solicita quando eu te telefono para tirar algumas dúvidas com relação ao direito eleitoral. Como que você está vendo a configuração do cenário? Você acha que tem condições de eleição? Então, Arnaldo, na última vez que a gente conversou, você me perguntou isso e eu te dei a resposta seguinte: ainda é muito cedo para a gente pensar nisso, é prematuro falar sobre isso, e eu acho que esse é o próprio posicionamento da Justiça Eleitoral. Embora os políticos, né, os candidatos estejam muito aflitos, e a aflição é natural, porque, na verdade, o calendário eleitoral, para que a gente faça propaganda eleitoral, se inicia a partir do dia 15 de agosto, né? Na verdade, dia 16, até o dia 15 a gente tem registro de candidato. Mas a gente tem as convenções, que é do dia 20 de julho, a partir do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, que são convenções que podem gerar aglomerações, né? E tivemos a abertura mesmo, que eu chamo assim, quando a gente vê realmente que a eleição está chegando, é o prazo de filiação que terminou agora, nessa semana que acabou, né? E aí o que acontece? Hoje, se você me perguntar, você acha que hoje tem condições de eleição? Ainda tem. Pelo cenário que está se desenhando, ainda tem. Mas é o tal negócio, amanhã pode não ter. Tudo vai depender de como essa curva da doença vai chegar, porque vai depender muito da questão de como vai estar, como nós vamos estar em relação ao enfrentamento do coronavírus, né? Que as pessoas conhecem mais como coronavírus que Covid-19. Por quê? Porque o que acontece? Hoje é possível, porque hoje a gente está na fase de pré-campanha. Apesar da gente não estar sendo possível fazer a propaganda eleitoral, a gente sabe que com as mudanças que ocorreram em 2016, a gente tem a possibilidade de fazer pré-campanha, de fazer reuniões, né? Tudo isso a gente não está podendo fazer, nenhum candidato pode fazer, porque você vai de encontro, né? Você vai contra todas aquelas recomendações de segurança e saúde que estão tendo. Então, na verdade, os candidatos também estão tendo que se reinventar nisso daí, porque pegou no ano eleitoral. A gente já teve um evento importante que foi adiado, que foi a Olimpíadas, que resistiu muito à adiação. Então, hoje, existe uma resistência muito grande do Tribunal Superior Eleitoral, da própria presidente, né, da Rosa Weber, em adiar a eleição. Se ela tivesse mudado o calendário eleitoral no que tange a filiação, que eu acho que as pessoas, vai mudar. Eu falei, não vai mudar, porque a filiação eleitoral está prevista em lei, é o processo eleitoral. Então, para isso, teria que haver uma mudança legal e não uma vontade de tribunal. Né? É bom que a gente fale isso, mas nem isso o tribunal se mostrou favorável a fazer. O tribunal entende que é possível sim ter a eleição. Agora, se você me perguntar, vai ficar difícil fazer campanha esse ano. Sim. Né? O próprio ministro Mandetta falou: eu sou político e sei que fazer campanha vai ser complicado, porque campanha tem contato. Exato, e tem que ter, né? Porque, e principalmente numa eleição a nível municipal, Arnaldo, que a gente sabe que a eleição de vereador, do legislativo principalmente, ela é muito difícil, porque você tem um nível de pulverização de candidatura enorme. No mesmo bairro você tem vários candidatos, no mesmo núcleo familiar você tem mais de um candidato. E isso tudo acaba fazendo que essa proximidade com as pessoas, esse contato, necessite ser bem forte, né? E hoje a gente não pode ter esse contato. Então, vai ser complicado fazer campanha. E dependendo em que estágio a gente vai estar em relação ao coronavírus, a gente pode até não ter clima para uma campanha. Né? A gente tem que pensar nisso também. Priscila, você citou aí o posicionamento da ministra Rosa Weber, né, que ela manteve o calendário. Eu acho até que concordo com a leitura que vocês fazem, que eu falo advogados do direito eleitoral que eu ouvi, que é uma forma de preservar o calendário ao máximo, esperando aí qual vai ser o crescimento da curva, como que isso vai ficar. Eu penso que, como eu falei, acompanhando essa questão política há muito tempo, que acho que quando chegar esse período das convenções que vai ser o essencial para que o legislativo tome uma decisão, né? Que o próximo ministro do TSE, o Luiz Roberto Barroso, ele já se colocou da seguinte forma: olha, essa decisão cabe ao legislativo, é a Câmara, o Congresso que vai ter que decidir se tem eleição ou não, e é o Congresso que sabe quando tomar essa decisão.
Mas não seria ali nesse momento das convenções, até mesmo por essa aglomeração dessas reuniões, que são normalmente feitas em clubes, locais fechados, lotados, já todo mundo com as suas bandeiras, levantando, não seria ali esse momento o essencial para que o legislativo tome uma decisão? Perguntando o seu ponto de vista. Eu vejo que vai ser aí que tudo vai ser definido. Como que você acredita que vai ser? Exatamente, eu acho que esse vai ser o divisor de águas, sim, porque, assim, é julho, né? E a gente sabe que a nossa curva de crescimento é abril. Então, eu acho que após essa curva de crescimento que a gente está tentando combater aí, a gente vai ter sim que ter um posicionamento do Congresso em relação a isso, né? Ou não, né? Ou se a gente conseguir, com o isolamento que a gente já está fazendo, combater e não chegar, manter as eleições, porque é o que você falou no início. Não é que o isolamento vai durar para sempre. A gente vai ter um período de transição, de volta gradual, de readaptação à nossa rotina, de modo que a gente também não prejudique a saúde pública de ninguém. O momento dessa readaptação, o momento dessa flexibilização no isolamento é que vai, na verdade, no meu ponto de vista, estabelecer se nós precisamos ou não alterar o processo eleitoral neste ano. A princípio, hoje, no cenário que a gente está, eu não vejo nenhuma disposição nessa alteração, pelo menos em relação à justiça eleitoral. E qual é a sua percepção com relação a esse cenário? Você acha que interromper um ciclo de eleições municipais de 4 em 4 anos é prejudicial ao sistema? Ou o sistema suportaria um mandato tampão e aglutinar as eleições, tanto no nível municipal quanto no nível federal? Arnaldo, eu não consigo visualizar essa questão da aglutinação de eleição ainda, não. Não consigo entender que vai se estender o mandato. Que tem as duas correntes, né? Uma que fala em adiar para dezembro e uma que fala em estender o mandato até 2022 e fazer uma eleição única, né? Hoje eu não vejo a possibilidade dessa eleição única, não. E acho que é uma eleição muito complicada de se fazer, né? Porque você imagina para um eleitor que já tem dificuldade em votar um número de candidatos numa eleição geral, que é a eleição que a gente elege presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, já causa confusão. Você imagina entrar aí, vereador e prefeito. E, além de tudo, com um sistema de financiamento de campanha público como a gente está vendo hoje. Entendeu? É muito complicado a logística disso. Para você mudar, assim, a gente teria que ter uma reforma muito grande eleitoral para que isso acontecesse. Não é descartado, porque, como a gente está pontuando muito bem, é um dia após o outro, mas hoje, caso a gente tenha que mexer no processo eleitoral, num adiamento para dezembro do que numa reunião de eleições. Pro ano... Deixa eu só te cortar um pouquinho, até porque, eu não sei se vocês se recordam, em 2016 já tinha um projeto nesse sentido. Corria um projeto na Câmara e no Senado nesse sentido de aglutinar, e um projeto que nunca passou. Então, assim, fazer isso num momento de crise, eu acho um pouquinho pior, né? Porque geralmente algumas leis eleitorais, todo ano muda, né? Eu falo que o advogado eleitoral é um eterno estudante, e é mesmo porque a lei do processo eleitoral, ela é sancionada um ano antes da eleição, e todo ano muda. Mas, geralmente, algumas coisas que mexem bastante no sistema, no processo eleitoral, elas ficam para a eleição subsequente, como foi o caso da reforma de 2017, que acabou com a coligação partidária, mas não aplicou em 2018, deixou para aplicar em 2020, até para que houvesse esse período de transição. Então, você imagina agora a gente botar para uma eleição que se avizinha. Entende? É complicado. Isso, como que fica esse cálculo aí para quem acompanha, para quem gosta de fazer na caneta aí, que sabia que era só partido que batia ali o quociente eleitoral, que conseguia cadeira? Como que fica esse cálculo novo agora? Então, na verdade, o cálculo não mudou, o cálculo continua o mesmo. O que mudou foi a forma de dividir as sobras partidárias. Por que acontece? Quando o partido, quando a gente vai ver quantas cadeiras o partido vai alcançar, a gente primeiro vê o coeficiente partidário, né? O coeficiente eleitoral determina o coeficiente partidário, que o que é? É quantas cadeiras o partido faz com os seus votos. Desse cálculo, sobra algumas vagas que nenhum partido conseguiu, digamos assim, diretamente alcançar.
E aí você vai para aquilo que a gente chama das sobras partidárias, né? Antigamente, quem participava das sobras partidárias eram apenas os partidos que tinham coeficiente eleitoral. Então, eu tinha o coeficiente eleitoral, também participava da distribuição de todas essas vagas que sobraram após a aplicação do coeficiente partidário. Hoje, todos os partidos que disputaram participam, inclusive aqueles que não alcançaram o coeficiente eleitoral. E isso não é uma mudança nova, isso já ocorreu na eleição de 2018. Tiveram 3 deputados federais, que eu não me recordo qual partido, me recordo do PHS, que alcançou uma vaga sem conseguir alcançar o coeficiente partidário, o coeficiente eleitoral. Então, hoje, eu tenho partidos que não alcançam o coeficiente eleitoral, que podem sim conseguir uma cadeira na Câmara de Vereadores, o que não acontecia em 2016. Fora isso, eu tenho um problema maior, que é a ausência de coligação. Então, os partidos terão que ir sozinhos, que não era uma coisa adaptável. Os partidos, antigamente, a gente tinha reunião de vários partidos em coligações proporcionais, até para você conseguir, né, apresentar um número total de candidatos e melhorar o desempenho do partidário através de uma união, né, que a gente chama que é a coligação superpartido. Hoje você não tem mais isso, então a gente vai acontecer de ter partidos nem participando do pleito eleitoral a nível proporcional. Não, tá certo. Priscila, agradecer a sua disponibilidade e deixar aí o espaço. Sim, tem. Se você me permite, só colocar uma pergunta para a Priscila nessa Claro. questão eleitoral. Com a mudança do calendário, se realmente houver alteração no calendário eleitoral, né, deixando de ser em outubro para dezembro, para ano que vem, altera alguma questão, Priscila, ou depende do que for feito com essa, né, dessa mudança da data, a questão de reeleição na majoritária? Depende do que se for decidido nessa legislação que pretenda alterar ou não. Eu entendo que se for para adiando, existem várias implicações legais nisso daí, entendeu? Inclusive a nível de quitação eleitoral. Então, assim, é uma legislação que terá que ser feita pensando em todas as situações que podem ocorrer vindo de uma prorrogação, porque o calendário eleitoral ele é muito certinho. Se você pegar a resolução que fala do calendário eleitoral, ela começa desde o ano anterior, entendeu? Ele começa datado desde o ano anterior. No momento que você muda isso, você muda não só nos prazos dali, mas nos prazos que indiretamente interferem ali, inclusive para a questão de quitação eleitoral, que é um requisito de elegibilidade. Entende? Então, a questão da reeleição não estaria muito disposta numa prorrogação de eleição, não. Já ouvi dizer que a questão da reeleição estaria, sim, presente no caso de uma aglutinação de eleições. Que aí você estendia o mandato e proibia a reeleição. Mas, para a questão de adiamento de eleição, não ouvi dizer nada sobre isso. Perfeito. Te agradeço. Obrigado. Também agradecer você, Priscila, pela disponibilidade e deixar as portas da Folha abertas, como sempre, para qualquer informação nova com relação a essa questão do combate ao coronavírus em todas as secretarias municipais, porque é um serviço de utilidade pública nesse momento, né? Acho que levar a informação correta para a população é mais que uma obrigação da imprensa sempre. Agora é mais ainda, porque esclarecer ajuda até mesmo a combater esse vírus que vem mudando toda a estrutura aí do mundo, né? É isso aí. E hoje é o que tem dito, a informação é o melhor remédio. E a informação correta e oficial. É sempre duvidar daquilo que te chega por meio das correntes que você falou, buscar a fonte oficial, porque a informação hoje é o mais importante para todos nós nesse momento. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, pelo espaço e me colocar à disposição dos ouvintes da Folha no Ar e de vocês para qualquer tipo de esclarecimento. Ok. Aí, obrigado por ontem. Né? Muito obrigado. Eu falei que ia registrar. Fizemos vários contatos ontem, é isso. Verdade. Um bom dia e uma boa semana, secretária. Obrigada para vocês também. Portanto, Arnaldo, o programa chega aí à sua reta final com a conversa com a secretária de Desenvolvimento Humano Social, a Priscila Marins, onde várias questões foram colocadas, onde vários assuntos,
que, na verdade, requerem tempo mesmo para poder debater, para poder a gente conseguir assimilar e entender essa coisa. E ela colocou uma parte ali que me chamou muita atenção, só para fechar, foi que não adianta só tirar o pessoal em condição de rua, né, e colocar aglutinado de qualquer maneira e prendê-los ali naquele confinamento social, e vai faltar vai ter abstinência, né, dos produtos que ele utiliza, seja álcool ou drogas, enfim, alguns deles. E aí, como é que controla essa situação? Aí vai partir para violência? É um negócio muito complicado, é uma situação... Não, é uma situação delicadíssima, né? Foi o que ela colocou aqui de forma muito esclarecedora. Tem várias nuances, você viu que ela respondeu como a secretária e depois como a advogada em uma mesma pergunta. São várias nuances, né? Mas são assuntos delicados, mas assuntos que a gente precisava estar discutindo aqui, e mais uma vez reitero agradecimento à Priscila. Para amanhã, Cláudio, ainda estou fechando a agenda, não está fácil, é um período de... a gente está tentando fazer essas entrevistas todas por Skype, a gente está fechando a entrevista em cima da hora mesmo. A Priscila consegui marcar na sexta-feira, né? Mas para amanhã estou fechando, mas daqui a pouquinho vai estar anunciado no folha1.com.br, onde também nossos ouvintes podem acompanhar as informações atualizadas com os números do coronavírus aqui na nossa região. Tá certo. Então, né, nosso agradecimento aí a todos, né, o pessoal que participou também pelas redes sociais, para quem está em casa ouvindo a gente pelo rádio, nos acompanhando aí pelos streamings ou pelos aplicativos, ouvindo a Folha FM. Daqui a pouco esse programa em podcast, né? E aí eu te envio também, tá, Priscila, o link aí do podcast aí para você acompanhar. Arnaldo, mais uma vez, obrigado, um bom dia, uma boa semana e proteja-se. Amanhã vamos tentar fazer de casa. Se der ruim, a gente pega o carro e chega aqui em 5 minutos. Olha, eu posso te falar? Não mexe muito no time que tá ganhando, não. Mas o problema não é a transmissão, o problema é a minha internet, para deixar bem claro. E é bom explicar que você mora na área central, né? Então, pois é. Tem essa coisa de, né, ser distante. 8h52 em Campos, o Folha no Ar, primeira edição, vai ficando por aqui. Hoje com o jornalista Arnaldo Neto, né? E a gente fecha aí mais esse programa. Novamente agradecendo você e pedindo, fique em casa e tenha como companhia a Folha FM para se divertir e para se informar também da melhor maneira possível. A Prefeitura de Campos